Mas você pode ir no finalzinho, você pede para gravar. Tá, beleza. Então, vamos lá. Boa noite, meninas. Bom, eu vou falar a respeito do sistema imunológico, né? E falar do sistema imunológico, eu acho até, assim, um pouco complicado. Por quê? Porque eu considero o sistema, os óleos essenciais como sendo o sistema imunológico da planta, né? E eu acho que não só eu, né? Como a grande maioria das pessoas que já estudam e tem mais afinidade com os óleos essenciais, né? Para a gente já saber que existem vários estudos, né? Que comprovam essa função, né? Desses óleos, dessas substâncias bioativas ou terapêuticas, né? Na modulação de vários sistemas corporais nossos. Então, não tem como a gente falar de sistema imunológico, aliás, de óleo essencial, e não falar de sistema imunológico, porque a primeira defesa da planta são eles, né, que fazem. Bom, eu queria que vocês colocassem o óleo preferido de vocês e fossem interagindo com perguntas também, eu ia gostar bastante. Se as meninas nutris também, ou médicas também, ou conhecedoras, aromaterapeutas, que puderem me ajudar respondendo as perguntas no chat, seria ótimo. Bom, eu me chamo Renata, né? Renata Paniaga, eu sou nutricionista há quase 20 anos, não vou falar que eu sou nutricionista há 20 anos, porque senão fica muito esquisito, né? Mas é isso mesmo. Eu trabalho na UFO, no Hospital de Clínicas, né? E há menos de um ano, há um ano, aliás, exatamente um ano, que foi em julho do ano passado, eu tive o prazer de conhecer os óleos essenciais, né? Por meio de uma grande amiga minha, a Dani, né? Que eu não sei se está aqui na sala, mas eu acredito que esteja. Ah, talvez não, porque hoje é aniversário da filhinha dela. Então, faz um ano que eu conheci, né? Como consultora de bem-estar, faz menos de um ano que eu estou, né? Porque eu quis estudar a respeito, né, dos óleos essenciais, e eu faço isso até hoje, né? Durante, assim, anos antes de começar a usar os óleos essenciais, né, como nutri, mesmo antes de eu entrar na nutrição, né, eu sempre me apoiei na nutrição para me manter saudável, né? E os óleos essenciais, eles transformaram a forma como eu cuido da minha vida, né, do meu corpo, da minha saúde física, mental e emocional, né? E eu ajudo também, né, minha família, meus amigos e quem queira conhecer, né? Todos os dias eu compartilho, eu uso todo momento, no dia a dia, né? Ele está dentro do meu hábito saudável de vida, né? Então, eu acrescentei, na verdade, o hábito de uso, né, dos óleos essenciais na minha rotina. E é isso que, por isso apenas, né, eu vou falar para vocês que é tão simples assim, e é simples mesmo, né? Dessa forma você já consegue, né, modular o apoio ao sistema imunológico. Bom, minha primeira experiência com os óleos essenciais foi com o hortelã-pimenta, né? E o que aconteceu, né? Eu estava tendo muita crise de dor de cabeça, de enxaqueca, e isso estava me causando muita... Quando a dor de cabeça atinge... Desliga, por favor. Pode esperar. Tá. Então, quando a dor de cabeça vinha, eu ficava nauseada, com enjoo, né? E aí eu comecei a usar o peppermint. E eu decidi passar nas têmporas. Bom, eu decidi passar nas têmporas, né? E nos pulsos, inalar e... Só um minutinho, gente. Bom,
Então, eu decidi passar nas têmporas, nos pulsos, inalar, né? Gente, a enxaqueca não continuou, né? A enxaqueca acabou por ali, não evoluiu. Para mim foi um milagre que aconteceu, né? Eu achei assim, foi pensamento positivo, né? Foi isso. Então, antes eu tinha que tomar ibuprofeno para ela sumir, e mesmo assim não sumia, eu repetia a dosagem, né? E eu andava com remedicação e tudo na bolsa, né? Eu levava tudo para o hospital. Inclusive, a minha bolsinha de medicamento era essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Que hoje é a minha bolsinha de óleos essenciais, né? Então, assim, até ontem de madrugada, minha filha acordou, né? Foi para o meu quarto com dor com náusea, que ela também tem muita náusea, né? E aí eu falei para... Peraí, só um minutinho, gente. E aí eu coloquei para ela os Zengest no umbigo, passei o Zengest no umbigo dela, em volta do umbigo e no abdômen. E eu vou falar, o negócio passou assim em segundos, de uma hora para outra, e ela dormiu, né? Então, assim, eles realmente funcionam e funcionam rápido, são efetivos, tem substâncias realmente terapêuticas que funcionam. Então, gente, eu hoje vejo muita gente usando os óleos essenciais, menos do que eu queria e mais do que eu percebia, né, antes. E eu uso o tempo todo, né? Eu uso e eu amo usar os óleos essenciais. E eu encafifei, né, literalmente, com os óleos essenciais. E por isso eu fui procurar as razões científicas, né, desses óleos funcionarem tão rapidamente, de forma tão eficiente, né? E eu fui achando assim, muitos artigos científicos que comprovavam e falavam a respeito dos benefícios dos óleos, e isso me deixou muito mais curiosa e muito mais interessada nesse tema, né? E aí eu comecei a estudar a respeito. E o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai falar a respeito de algumas dicas para apoiar o sistema imunológico, né? Como adquirir os óleos também de uma forma mais inteligente, né? Porque realmente eles são a nossa verdadeira farmácia natural, né? É o nosso primeiro suporte, né? Que a gente deve recorrer em caso de uma dor, de cabeça, uma dor de estômago, ou mesmo para modular a nossa função, a função do nosso organismo, né, de forma que ele consiga exercer a sua função de forma normal, né? Bom, então quem são os óleos essenciais? Como eu disse antes, né, os óleos essenciais, eles são, para mim, a alma das plantas, né? O escudo contra os invasores, né? Então, são compostos naturais aromáticos, extraídos e destilados de plantas para o benefício e para o bem-estar. Neles contém centenas de diferentes substâncias bioativas que oferece habilidades complexas, versáteis, ou seja, o mesmo óleo ele consegue te ajudar a dormir e consegue te ajudar, por exemplo, numa dermatite, certo? Então, eles são extremamente versáteis. Por quê? Porque eles têm centenas de substâncias bioativas diferentes, centenas que ainda nem foram estudadas, várias delas, né? Então, a maioria, ou nem sei se a maioria delas já foi estudada, né? Mas eu sei que grande quantidade já foi estudada, mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para ser pesquisada, para ser encontrada, né? Bom, ela é uma substância que contém carboidrato, hidrogênio e oxigênio, que é a mesma composição das nossas células corporais, e é por isso da nossa extrema afinidade e tolerância ao uso dessas substâncias, né?
porque a composição delas é a mesma do nosso corpo, né? Então, por isso que a gente não tem, normalmente, a gente possui efeitos adversos no uso. E quando isso acontece, são efeitos fáceis da gente relevar e da gente conseguir administrar, né? Óbvio que nenhum efeito com risco de morte, de forma alguma, né? Então, eles são presentes realmente da natureza, presentes de Deus para nós, né? Eu diria até que a afinidade, né, dessas substâncias com as nossas células é até maior do que com as células com a célula vegetal. Mesmo comparando, né, quando a gente compara a célula vegetal da célula animal, a gente percebe que ela é muito mais afim das moléculas, né, das substâncias aromáticas. Bom, não é toda planta que tem, né, esses compostos aromáticos, são cerca de 10% de todas as plantas catalogadas produzem óleos essenciais, certo? E elas são mais eficazes do que a própria planta, por exemplo, in natura, né? Elas têm uma eficiência de 50% a 70% maior do que a planta in natura, né? Os óleos essenciais. Bom, e eles são realmente o presente, né, de Deus, porque eles são substâncias responsáveis pela defesa. São substâncias extremamente pequenas, microscópicas, que conseguem transpor, né, atravessar a membrana celular sem danificar a célula e fazer o seu trabalho por lá, certo? Identificar o que tem de problema nessa célula e tentar arrumar e tentar resolver. Então, é realmente um presente, né? Agora eu vou colocar o vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais. Esse presente é encontrado aqui nos óleos essenciais. Óleos essenciais são a defesa natural das plantas contra as bactérias, vírus e doenças que atacam suas células. A lavanda tem espinhos microscópicos para proteger essa química natural encontrada em um saco de óleo invisível a olho nu. Uma gota de óleo essencial contém centenas de compostos únicos que oferecem química poderosa para combater inúmeras doenças diferentes. É importante lembrar que os nossos corpos e plantas possuem blocos de construção muito semelhantes. Então, quando levamos esses óleos essenciais para os nossos corpos, eles estarão em um ambiente familiar e vão trabalhar para isso bem, da mesma forma que fariam com as plantas. Eles vão matar bactérias, inibir a reprodução de vírus, limpar toxinas, destruir parasitas, oxigenar células e impulsionar o sistema imunológico. Esses óleos essenciais não tratam apenas os sintomas, eles trabalham no organismo também, a nível celular. Aí. Então, tá aí, né? A explicação pela qual a gente é apaixonado pelos óleos essenciais, né? Porque eu costumo dizer que a gente não quer tratar o sintoma, né? A gente quer tratar a raiz do problema, né? A gente não quer que isso volte, né, a acontecer, que a gente volte a ter sinal e sintoma da doença, né? E de onde e por que, né, a gente usa do terra, né? Então, de onde vêm esses óleos essenciais da do terra, né? E eu quero explicar isso rapidamente para vocês. Por quê? Porque é diferente quando você tem um óleo essencial puro, né, de um óleo essencial que tem algum tipo de substância misturada, que seja um óleo vegetal, certo? A ação, ela é diferente, né? A ação que o óleo que vai exercer no organismo. Então, o mercado de produtos naturais no Brasil, ele está cada vez maior, né? Ganhando espaço, né? E tem excelentes marcas, sim. Tem algumas marcas muito boas, né? Que mostra, né, que nós também estamos querendo e precisando de produto de qualidade, de produto de empresa íntegra, né? Então, aqui em casa a gente já usa diversas marcas que são ditas como naturais, como orgânicas, né? Mas a gente nunca tinha encontrado uma empresa, né, que tivesse projeto social, que tivesse essa forma de trabalhar tão íntegra, né? Então, os óleos da doTERRA, eles são escolhidos a princípio, de acordo com a forma de cultivo, por exemplo, né? Então, não é qualquer
planta, né, que eu vou extrair o óleo essencial. Se for uma planta que está sendo cultivada à base de agrotóxico, a doTERRA já não vai pegar essa planta, essa fazenda, né, para poder extrair óleo essencial. Então, outra coisa, a escolha das plantas, né, o local de origem, né, de onde vêm essas plantas. São plantas que são cultivadas em temperaturas, em condições de solos ideais, né, e são colhidas e são destiladas também, né, no momento ideal, né, no momento onde eu consigo o máximo de substância bioativa daquele óleo essencial, né. Então, o período do dia é levado em consideração, né, a questão da espécie botânica, ela é muito importante, né, porque até eles fazem inúmeros testes. Eu fiz um curso recente, né, a respeito dos óleos essenciais, e eu vi a quantidade de testes que eles fazem para identificar a espécie botânica daquele óleo essencial, né, da planta daquele óleo essencial. Então, assim, é extremamente importante que, por exemplo, a lavanda, eu tenho 2 tipos de lavanda, então eu preciso saber qual é a espécie botânica que eu estou usando, porque dependendo da espécie, eu não vou poder ingerir, entendeu? Então, isso interfere também na minha forma de uso, né? E o método de extração tem que ser tentar ser o método mais puro possível, né? Para que eu tenha o menor risco de ter germes, de ter metais pesados ou de ter adulteração nesses óleos, né? Então, por falta também de ter um selo, né, para esse tipo de produto, que é o óleo essencial, a doTERRA criou o CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida, né? Então, é um controle de qualidade que eles fazem do início ao fim, né? Até o armazenamento e a distribuição. São vários testes, né? Bom, então, a falar de... Deixa eu passar aqui para frente, né? Bom, falar de sistema imunológico, né, é falar que a gente deve se preocupar, né, com o sistema de defesa do nosso corpo, principalmente agora, nesse momento que a gente vem passando, né? Ele foi projetado, né, o sistema imunológico, para nos proteger contra ameaças conhecidas como patógenos de fora do corpo, elementos que não são comuns ao nosso corpo, ao nosso organismo, como fungo, bactéria, vírus, né? Então, ele serve para controlar a maneira como o nosso corpo vai combater esses patógenos, né? E por isso que a gente precisa, né, nesse momento, principalmente, fortalecer o nosso sistema imunológico, né? E existem formas da gente melhorar, né, essa capacidade de proteção contra doenças. Adquirir também uma memória imunológica, uma memória de patógenos que já foram introduzidos no corpo. Então, dessa forma, o sistema imunológico está sempre aumentando a capacidade de responder às ameaças ambientais, né? E isso é muito importante. Aqui eu coloquei os órgãos que são responsáveis por apoiar ou produzir as células, né? Que fazem parte, né, que são essenciais ao nosso sistema imunológico, que são os glóbulos brancos. Então, para desempenhar as funções cruciais, né, do sistema imunológico, eu possuo diversos órgãos. Eu tenho algum deles, e os que vocês mais são familiarizados são amígdalas, adenoides, linfonodo, timo, baço, medula óssea. E, aliás, todos esses órgãos, eles são responsáveis por apoiar ou produzir as células essenciais do nosso sistema imunológico, que são os glóbulos brancos. Os diferentes tipos de glóbulos brancos percorrem todo o nosso corpo, e ele é o sistema imunológico, ele é um dos sistemas mais complexos, né, que a gente tem, né? E sem ele saudável, a gente não pode desfrutar de bem-estar, né, no corpo inteiro, né? Então, a gente fica à mercê do acaso, né? Sem um sistema imunológico forte, adequado. Mas o que interfere, né, nessa saúde, né, do nosso sistema, nessa saúde imunológica, né?
quais são os fatores que contribuem para que ele trabalhe de forma eficiente, né? Então, a gente sabe que a gente tem vários fatores, principalmente fatores ambientais, que interferem, né? Inclusive o exercício, a quantidade, por exemplo, de tecido muscular, né? Ou seja, a composição corporal nossa interfere, né? A questão da nossa alimentação, né? A nossa alimentação interfere muito e a gente consegue melhorar bastante a defesa, né, do nosso organismo com uma alimentação adequada. E a gente também consegue acabar com o nosso organismo com a alimentação, né? Então, é aquela coisa, o peixe morre pela boca, né? Então, eu falo assim, não está em primeiro lugar, né? Eu falo até mais, que o sono está seguindo a nutrição, né? Se você também gosta, gente, ver se eu consigo. Trocar essas cabras agora, vai lá comer essa luz. Legal. Vocês fizeram parte aqui. Posso ver? Quem tá com o áudio ligado, hein? Carolina. iPhone Carolina. Caroline, desliga Caroline. o áudio, por favor, Caroline. Consegui. Bom, então os fatores ambientais, o estilo de vida, que inclusive é algo que a gente consegue controlar, né? A gente consegue controlar o estilo de vida nosso. Ele está ligado a promover um sistema imunológico saudável, né? Então, é você fazer escolhas mais conscientes, né? E quando você promove um exercício físico, né, um controle do estresse, uma alimentação saudável, um sono adequado, suplementação de óleos essenciais e outros suplementos também, como, por exemplo, o ômega 3, que ajuda muito, né, na questão do controle do nosso sistema imunológico, né? E isso vai nos ajudar, né, a promover uma melhor saúde, né? Então, é importante ter um estilo de vida saudável, né? E o bem-estar não quer dizer só a ausência de doença, né, gente? É a capacidade que a pessoa tem de se sentir bem, de aproveitar a vida, de curtir a vida, né? Então, a saúde é o nosso maior patrimônio, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente não tem que nem colocar um preço nisso, né? Então, quando você se sente bem, né, você consegue fazer tudo na vida, né? Você consegue ter uma vida mais saudável, né? De forma que você também consiga evitar doenças oportunistas, né? E a gente, quando fala disso, né, é importante a gente lembrar que é óbvio que é importante também o uso de medicamentos, né? Em certos casos eu preciso entrar com medicação mesmo, não tem outra forma, né? Mas é bom dizer que a gente precisa de saúde, a gente não precisa de medicamento, a gente precisa de saúde, né? E essa frase, ela explica muito os motivos da gente usar, por exemplo. Vou nem falar a gente, que eu não sei se são todos que estão aqui que usam, né? Então, isso explica muito os motivos de eu usar, né, os óleos essenciais. Então, muitas doenças, na verdade, às vezes são apenas sinais e sintomas de algum mal maior, de uma reação, de um desequilíbrio, talvez provocado até pelo meu sistema, pelo meu emocional, né? E cada parte do nosso organismo vai responder, cada pessoa vai responder de uma certa forma, né? Algumas pessoas vão ter desequilíbrios intestinais, outras pessoas vão desencadear doenças autoimunes, né? Outras pessoas vão desencadear, por exemplo, doenças respiratórias, né? E a gente sabe que às vezes a gente entra com a medicação e poderia ter entrado com alguma solução natural antes. E essa medicação pode, por exemplo, um antibiótico,
né, que eu acho que é uma coisa que é mais comum e mais conhecida por vocês, por exemplo, a microbiota, né, e as vilosidades intestinais. E a gente sabe que o intestino, né, é o nosso órgão principal de produção de anticorpo, né? E a gente, então, sabe que poderia, às vezes, poupar, não usar o antibiótico, né, para poupar a barreira intestinal, que a barreira intestinal, para mim, é como se fosse o muro da nossa casa. Se a gente derruba o muro da nossa casa, vai entrar ladrão, vai entrar vento, vai entrar sujeira, vai entrar animal, vai entrar bicho, né? Então, se a mucosa do nosso intestino também estiver prejudicada, né, vai entrar o quê? Fragmentos mal digeridos de alimentos, bactéria, e isso vai cair na corrente sanguínea, inflama todo o nosso corpo, né? E aí pode causar depressão, ansiedade, pânico, neuroinflamação, uma série de fatores. Então, eu quero que vocês percebam, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu queria explicar bem sobre o intestino, né? O intestino é o nosso segundo cérebro mesmo, né? É lá que a gente produz a maior parte do nosso sistema imunológico, né? E é lá também que a gente lança, né, a maior parte do nosso estresse, né? Ele vai para lá. E isso prejudica demais a nossa saúde imunológica, né? Bom, deixa eu fechar aqui. Bom, então, exercícios, né? Então, dentro do nosso estilo de vida, uma das opções que a gente tem, né? E precisa ter, não adianta isso aqui, gente, não, eu quero, eu não gosto, mas o exercício físico é fundamental. Vários estudos comprovam que para manter a saúde do sistema imunológico eu preciso fazer exercício físico. E então ela regula, né, explosões de atividade de alta intensidade, né? Então assim, eu tenho um aliado, né, que nos óleos essenciais, por exemplo, o Deep Blue é um aliado que ajuda a evitar dor, por exemplo, né? Então, às vezes eu não quero começar a atividade física, principalmente musculação. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter dor, né? E aí eu já ouvi dizer, né? Eu ainda não fiz essa experiência, né? Porque logo que eu comecei a usar mesmo, entender o uso dos óleos essenciais, veio a quarentena, né? Então, assim, muita gente usa antes da atividade física o Deep Blue, né? Já para ter um impacto, uma dor menor pós-atividade física, né? Então, é um aliado para a gente ter a questão da consistência, né? De a gente não deixar a atividade física por dor muscular. Ele é um mix de óleos que evita a dor, né? E principalmente quando a gente está sedentário e começa a fazer, né, a atividade física. Bom, a respiração ela é muito importante, né, durante a atividade física. E aí é por isso que a gente pode usar também essa atividade física o peppermint, né, para que ele oxigene, deixa entrar o oxigênio de forma livre, né, no nosso corpo, né, distribui o oxigênio de forma mais eficiente, mais rápido para as células, né, e sem oxigênio a gente sabe que o nosso corpo inflama, né, então é importantíssimo eu ter um aliado para ajudar nessa distribuição de oxigênio mais rápido para o corpo. E o peppermint faz isso muito bem. E eu tenho também, né, o Smart Sass, que ele é um blend também de óleos que ajuda no controle metabólico, ajuda também na velocidade metabólica, né? E que é um aliado, né, da atividade física, né? Então, ele ajuda a questão de queima de energia, né? Ele tem gengibre, tem canela, tem grapefruit, é excelente para atividade física. E para pós-atividade física, né? Bom, a nutrição.
A nutrição, né, muitas vezes a gente esquece de falar, né, do suporte gastrointestinal e fala apenas dos alimentos, das escolhas alimentares, né? É lógico que as escolhas são muito importantes, né? Mas várias pesquisas mostram que o intestino, como eu disse antes, ele tem um papel maior, né, na nossa saúde, no nosso bem-estar, né? E muito mais do que a gente poderia suspeitar, né? Então, ele desempenha um papel importante na manutenção do sistema imunológico saudável, né? E nesse órgão, no intestino, onde se desempenham funções importantes para facilitar a decomposição, a absorção dos principais nutrientes no trato gastrointestinal, no trato digestivo, né? Então, um ecossistema intestinal próspero ajuda a garantir uma melhor absorção dos nutrientes necessários para a saúde do nosso sistema imunológico, além de ser considerado nosso segundo cérebro, né? Então, é o intestino que produz o hormônio do estresse, por exemplo, né? Então, os óleos que apoiam o sistema gastrointestinal são importantíssimos também para o nosso sistema imunológico. Por exemplo, o Zengeste. Eu costumo dizer que o Zengeste, ele deve ser usado sempre após as refeições, seja tópico no abdômen, em volta do umbigo, né? Seja inalado, né? Ou seja ingerido. Então, é importantíssimo. E eu vou falar que eu tinha vários problemas gastrointestinais, né? Principalmente gástricos, né? E eu uso diariamente após as refeições e hoje eu já não tenho mais. Eu não tenho refluxo, eu tinha fortes dores de estômago, eu tinha vômitos constantes, enjoo, náusea, né? Então, isso não acontece mais, né? E o Zengeste é um que eu uso sempre, eu não fico sem. E eu tenho os dois, eu tenho ele roll-on e tenho ele em bolsa. Bom, o Peppermint é um excelente digestivo e também ele é um imunoestimulante. Ele ajuda muito na saúde intestinal, ele modula o intestino. Ele é extremamente importante para a digestão, viu, gente? Então, às vezes eu não dei certo com o Zengeste, eu vou tentar o Peppermint, por que não? Né? Eu diluo ele no óleo de coco, passo no meu abdômen, em volta do meu umbigo, e se é um refluxo, eu passo ele na região da garganta, do esôfago, né, para melhorar. Bom, o lemon também é uma excelente digestiva, a copaíba também. Então, quer dizer, a reação minha, individual, né, a reação à exposição dos óleos, ela é individual, né? Às vezes o que dá certo para mim não dá certo para todo mundo, né? Ou para algumas pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Tentar encontrar o óleo que melhor se adapta, né, ao meu problema. E é tentativa mesmo, tentativa não só em relação ao tipo de óleo, mas também com relação, às vezes, ao uso. Para mim, por exemplo, o Zengeste ingerido, ele é excelente, mas para outras pessoas, ele usado tópico já faz efeito, não precisa ingerir, certo? Então, cada um encontra o seu jeito de utilizar. E fora que a gente utilizando um óleo essencial, a gente está utilizando centenas de substâncias bioativas, né? Então, está tendo centenas de benefícios. Bom, a gente sabe que o estresse atrapalha muito o sistema imunológico, né? E o estresse, além de atrapalhar o sistema imunológico, ele gera uma carga negativa forte. E a gente também, existe vários estudos, né, que mostram que a questão da energia vibracional de sentimentos, de alimentos também, né, de doenças, né, de estado de saúde. Então, a gente sabe que isso não é achismo, né, é ciência. E eu estou falando isso porque o estresse,
a tristeza, a ansiedade, faz com que a energia nossa vibracional caia, né? E o organismo saudável, ele geralmente trabalha numa energia de 60 Hz, 70 Hz. E quando isso diminui nosso sistema imunológico. Então a gente adoece. É aquela coisa, eu tô triste, aí eu começo a ter doenças oportunistas, resfriado, né, dor de garganta, eu pego muito mais doenças. Então isso também acontece. Os óleos essenciais são as substâncias que têm a energia vibracional maior, viu, gente? Eu quis falar isso também para vocês, porque é uma das coisas que eu também estudei, né? E muito alimento que às vezes a gente gosta, por exemplo, de café. O café tem uma energia negativa, acho que é -11, se não me engano. Então, o que eu faço? Quando eu vou tomar meu café, eu pingo grapefruit, porque eu sei que eu vou estar equilibrando a energia vibracional dele, né? E eu não vou diminuir a minha energia. Então, isso é importante. A inflamação, né, no nosso corpo, ela adora o estresse, né? Então, o estresse, ele modula também o nosso intestino. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, por exemplo, né? Quem nunca teve uma dor de barriga, né, próximo a um evento importante, né? Então, aí é a prova que o estresse modula a função intestinal, né? E para modular, né, esse estresse, quem que eu tenho de óleo essencial que vai me ajudar? O lavanda, por causa do linalol, né? O lavanda me dá a sensação de tranquilidade, de prazer, de paz, né? E então, eu usar no difusor, e sempre quando eu estou estressada ou existe alguma alteração emocional, a melhor forma de eu usar os óleos essenciais é aromaticamente, né? Então, o lavanda, ele é muito bom. O tangerina ou outro cítrico também, com limoneno, me ajuda também muito a equilibrar minhas emoções. E a gente tem também um blend, que é o balance, que ajuda muito nessa questão do estresse, né? Então, é aquilo que a gente fala, inale, né? Pinga na palma das mãos, em formato de concha, inspira fortemente, né? O balance, o tangerina, acrescenta um cítrico na sua água, que você toma no escritório, no trabalho, o dia todo. Isso já ajuda. Pinga uma gota de frankincense, que é um óleo extremamente aterrador embaixo da língua, por exemplo. Ele te traz para o presente, ele organiza seus pensamentos, né? Ele te deixa muito mais tranquilo para seguir o dia. Bom, então esses óleos são óleos extremamente importantes no estresse. E o sono? O sono é importantíssimo, porque ele também tem um impacto direto na saúde imunológica, né? Então, algumas pesquisas mostram que o sono inadequado aumenta os níveis de cortisol, né? Aumentando o estresse. Então, mas a gente, na verdade, assim, utiliza os óleos, né? Na verdade, para ajudar também o nosso organismo entender que está na hora de dormir, né? É isso que a gente, ou seja, para aumentar o hormônio do sono, né? E aí eu coloquei 2 óleos, que inclusive são óleos da promoção desse mês, que é o cedro e o camomila romana, né? Que eu costumo dizer o seguinte, que a doTERRA, esse mês, ela quer acabar com todo mundo, quer deixar todo mundo morto de sono, né? Dormir. Porque esses 2 óleos são óleos que extremamente reparadores do sono. Os dois. O camomila romana, ele é melhor, você não vai falar que ele é melhor, eu acho assim, quando você tem uma insônia, dificuldade para dormir, a gente tem que tentar, né, fazer aquela higiene do sono, né? Você fez exercício físico durante o dia? Bom, hoje, no momento, acho que a maioria das pessoas não estão fazendo, né? Mas desligou o celular, televisão, né? Aquela luzinha azul, né? Que atrapalha muito o sono. E o lavanda, às vezes, ajuda algumas pessoas, né? Só que o lavanda, há relatos, assim, de que quando usado, as pessoas sonham muito, tem muitos sonhos
às vezes até tumultuados. E o camomila romana, não. O camomila romana, quando usado, ele é um sossega-leão mesmo. Eu falo que a gente deve usar o camomila romana, por exemplo, antes de... Ai, peraí, deixa eu ver. Quem que tá com o áudio aberto? Então, camomila romana é importante usar, gente, sempre próximo a um dia que, assim, um dia anterior, no outro dia você não tem horário para acordar, certo? Porque se você tiver horário para acordar, você vai acordar com aquela sensação de ressaca, porque ele realmente derruba. E ele com cedro é uma dupla infalível. O cedro, ele é um organizador de pensamento, ele é muito usado para tratamento de TDAH, de autismo. O Serenity, ele é um mix, né? Ele tem lavanda, camomila romana também, né? Tem todos os tipos, né, de lavanda. Então, assim, e o Brief, ele é usado para dormir, por quê? Porque ele melhora a respiração, né? Então, quando eu tenho uma pessoa que tem dificuldade, que ronca, ou que tem rinite, por exemplo, eu uso o Brief também no difusor, junto com camomila romana, porque ajuda a respiração. Às vezes, só o Brief já ajuda, né? No sono. Então, assim, camomila romana, e ele tem a maior segurança para a gente usar em criança, viu, gente? E pode ser usado e pode ser ingerido, tá? Bom, segurança para uso interno, né? Então, vamos falar de alguns óleos que são peças-chave no nosso sistema, na modulação do nosso sistema imunológico. Aí a gente tem o Vanguard, né? Que é uma mistura, é um blend, né? Patenteado pela doTERRA, e até hoje a gente está sorteando, né? Cadê ele? Nem sei, cadê o meu? Então, ele é uma mistura, é uma das misturas mais vendidas da doTERRA. Ele protege contra ameaças ambientais sazonais com óleos essenciais conhecidos por efeitos positivos do sistema imunológico. Por exemplo, ele tem canela, casca de laranja, lima ou laranja selvagem, cravo, eucalipto, alecrim, né? É um óleo que, no seu conjunto todo, é imunoestimulante, é purificante, antimicrobiano, anticatarral, desintoxicante, antiespasmótico, anti-inflamatório, antisséptico. É muito bom usar ele também para limpar superfícies, né, de mesa, por exemplo. É um blend que controla também, né, que ajuda a diminuir a proliferação de células modificadas, né? E o vírus tem essa capacidade de modificar DNA e RNA das células. Então, ele atua nas principais vias de sinalização relacionada à inflamação, né? E regula a resposta inflamatória saudável, né? A saúde celular, a resposta imune. Então, mata os germes, mata os patógenos transportados pelo ar, reforça mesmo o sistema imunológico, né? Como que a gente usa ele? Ele pode ser tomado, pode ser ingerido, usado internamente, né? Eu adiciono na água 1, 2 gotas, né? E 2, 3 vezes ao dia eu consumo. Ou na cápsula, né? Eu faço as minhas cápsulas também com ele, principalmente nessa época do ano, né? Bebê também pode usar diluído com óleo de coco na planta dos pés. No difusor, o ideal é usar até 2 gotas de Vanguard, não mais que isso, né? Junto com o óleo da sua escolha, por exemplo, lavanda ou um cítrico, né? E fazer esse reforço com esse óleo a cada 6 horas, pelo menos, né, ao longo do dia. Aí eu tenho o DDR Prime, que me ajuda muito no suporte imunológico, e é também um blend patenteado pela doTERRA. São óleos combinados, né, que apoiam a função e a renovação celular. E nele eu tenho o olíbano, que é anti-infeccioso, analgésico, anti-inflamatório, anticarcinogênico, anticatarral, antidepressivo também. Eu tenho a laranja selvagem ou laranja lima, né, que é o analgésico, anti-inflamatório.
Eu tenho capim-limão, e o tomilho, a seriguela. Eu tenho o niauli e o clove, que é extremamente poderosos na ação antioxidante, né? Então, cada óleo essencial no DDR tem uma variedade de benefícios, né? De forma geral, o olíbano e o laranja selvagem, ou laranja-lima, né? Promove uma resposta saudável às radicais livres. O óleo de cravo é um antioxidante poderoso, né? O tomilho apoia a imunidade celular, né? E o capim-limão, ele protege contra ameaças ambientais, vírus, bactérias. Então, algumas gotas, né? Como que eu vou usar? Algumas gotas ingerido numa bebida, água, suco. Eu, particularmente, prefiro colocar na cápsula também, de 1 a 2 gotas, 2 vezes ao dia, né? Eu, na verdade, eu vario muito. Como o DDR, às vezes vamos supor, acabou o meu DDR. Eu sei que o DDR tem o quê? Tem tomilho, tem laranja, lima, tem capim-limão, então tem olíbano. Então eu posso usar, por exemplo, ao invés de eu usar o DDR, eu posso usar o olíbano com tomilho, entendeu? E o lemongrass, que é o capim-limão, né? Então, assim, eu uso muito e faço algumas janelas terapêuticas, né? Eu uso muito DDR com copaíba, 2 gotas de cada, DDR, copaíba, lemongrass. E hoje eu uso também como que ele chama, gente? Olhar aqui, o turmeric, né? Junto. Eu coloco 2 gotas de cada 2 vezes ao dia. Mas já teve épocas que eu usava o On Guard, o orégano e melaleuca e lemon, né? Então, assim, eu vario muito também, né? Então, eu acho, assim, que não é difícil, a gente não precisa realmente estudar o uso, mas a gente sabe que qualquer óleo, né, destes óleos que eu estou citando aqui, que a gente escolher, a gente vai estar muito bem amparado para ajudar na modulação do nosso sistema imunológico. A gente também tem o orégano, que é muito bom para limpeza, para purificação. Ele oferece um sistema imunológico saudável, uma digestão saudável, ajuda muito na digestão também. E aí, portanto, ajuda na saúde intestinal, né? Função respiratória, quando ele é usado internamente. Ele é um poderoso antioxidante quando ingerido, né? Só que o orégano, ele, por ser rico em fenol, né, que é o carvacrol, ele é um óleo considerado óleo quente, ele é um óleo extremamente dermocáustico, então a gente tem que ter muito cuidado, né, ao usar o orégano, nunca pingar diretamente na boca, né, e muito menos, assim, na pele, né, ter muito cuidado. E eu uso muito orégano, por exemplo, quando eu estou sentindo mal, que vem alguma ameaça, o meu corpo começa a ficar ruim, a minha garganta começa a arranhar, eu já faço uma cápsula de orégano, melaleuca e frankincense e on guard e lemon, e isso me ajuda a acordar nova, entendeu? Então, sem nenhum tipo de dor, né? Isso acontece muito comigo, já aconteceu mais de uma vez, né? Então, quando a gente também faz um exercício intenso, né? A gente desencadeia a resposta inflamatória, que é natural, né? Do nosso corpo, né? Então, vocês também podem usar depois da atividade física, né? Fazer uma cápsula com orégano, ajuda muito na recuperação, né? Ele pode ser tomado, né? 1, 2 gotas, por exemplo, na cápsula, né? Para a criança, né? A gente prefere não indicar o orégano, porque ele realmente é um óleo quente, é um óleo que pode causar queimadura na pele do bebê, mesmo sendo diluído, né? E eu não usaria ele, nunca usei o orégano no difusor, porque pode danificar o aparelho, ele é extremamente cáustico, né? E então mas para dor de garganta, por exemplo, eu gosto muito dele, dor de garganta, dor de ouvido, inflamação de garganta e de ouvido, melaleuca, on guard e orégano,
né? Então, são excelentes. 1 ou 2 gotas de cada, tópico ou na cápsula. Você pode tomar tópico para criança, né? No caso, aí você tira o orégano e coloca a melaleuca, né? E on guard só. Bom, a melaleuca é um outro antisséptico, é um outro óleo realmente muito bom, inclusive para fazer produto de limpeza, viu, gente? Aqui em casa, eu coloco hoje, principalmente agora, nessa época de pandemia, eu faço o meu higienizador de rua, né? De coisas que chegam da rua, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho meu borrifador que fica ali na porta de casa, na porta da cozinha, no caso, né, que é onde chega, né, de supermercado e tudo. E eu coloco, né, a melaleuca, o on guard aqui e borrifo, né? Borrifo nas frutas. Com o que eu coloco? Álcool de cereais, sabe? Ou álcool 70 também, mas eu uso muito álcool de cereais, né? No momento, eu estou usando muito álcool 70, né? Porque ele realmente é mais eficiente. E eu uso muito melaleuca no desodorante, né? Então, hoje, meu desodorante corporal é de óleo vegetal, né? Que é leite de magnésia, né? Melaleuca, esse aqui é de melaleuca, lavanda, bergamota e peppermint. É óbvio que tem a quantidade ideal e adequada de cada um deles, né? Pra gente, não é porque é natural que não faz mal, né? A gente tem que tomar cuidado, porque vai passar na pele, pode causar algum tipo de irritação, né? Mas eu gosto muito do melaleuca por ser um antisséptico natural. Então, você pode usar, por exemplo, também para desinfetar, por exemplo, pincel de maquiagem, né? E ajuda bastante. Eu tenho também a copaíba. A copaíba também pode ser usada, às vezes, em substituição ao orégano, para dor, inflamação de garganta, problema respiratório, infecção fúngica, bactéria, vírus, certo? Eu tenho também agora, né, o turmeric, né, que é excelente, né, para dor, inflamação, também infecção fúngica, para depressão, é um excelente antioxidante. Eu uso muito na minha cápsula com DDR. Bom, e como que vou dar uma dica para vocês, né, de rotina, que é o que eu faço, né, aqui em casa hoje. Então, o que eu tomo, né? Eu acordo, né? Eu coloco 2 gotas de on guard e 2 de frankincense, mais 2 de limão siciliano na água e ingiro. Através da cápsula é o DDR, copaíba e tangerina ou lemongrass, tá? E aromaticamente, o que eu uso muito, né? Ao longo do dia, para eu trabalhar, para as meninas estudarem, que eu deixo aqui ligado direto, o Balance, o Serenity, ou que são 2 blends, né? Tranquilizantes, ou frankincense com laranja doce ou white orange. Peppermint com tangerina também é muito bom, dá energia, ajuda no foco, na concentração, diminui o estresse. E no ar é importante agora, principalmente nessa época, né, da gente difundir on guard, brief, lemon, melaleuca. Orégano eu não difundo. Orégano, quando eu coloco na casa, eu pingo ele, por exemplo, no algodão ou alguma superfície de madeira, entendeu? Para poder poder me ajudar de bactérias do ar. Bom, então vamos lá, né, que o sistema imunológico nosso, ele combate a infecção, para manter a gente saudável. E inúmeros fatores contribuem para a saúde imunológica, né, como exercício, alimentação, nutrição, sentimentos de estresse, né, sono e os óleos essenciais. Quer dizer, ele é mais uma da nossa rotina de vida saudável. Mais uma opção. Por onde que eu começo a usar os óleos? Então, aqui, a gente parte do pressuposto que nessa sala todo mundo já tem alguns óleos, né? Suponhamos que eu tenho o kit essencial para o lar. Bom, quem que é o meu suporte imunológico o meu maior suporte imunológico desse kit?
é o orégano, o lemon, on guard, frankincense e melaleuca. Com certeza. Com esses aqui, eu faço a minha Não, né? aí eu tenho todos esses, ó. Tem todos Suporte eles. de imunidade, eu tenho pouco. Aí o Kit Brasil, quem que é o meu suporte imunológico no Kit Brasil? A quem eu vou recorrer? Eu preciso ter o DDR, eu preciso ter o turmeric. Não necessariamente, eu tenho com o kit, meu kit chegou, gente, vamos lá. Eu tenho lemon, eu tenho guarda, eu tenho tangerina, pego tangerina, coloco com lavanda no dormir. O lemon eu pingo na água e tomo ao longo do dia. Melaleuca, anguarde, frankincense e copaíba, eu faço uma cápsula e tomo 2 vezes ao dia, 1 gota ou 2 de cada. É isso que eu faço, entendeu? Então, a gente tem opções potentes mesmo para ser usada e tem que usar. No meu Aroma Touch, quem tem? O Idorate, né, que é excelente para estresse, né? Onguard e melaleuca, né? Que pode me ajudar e me ajuda. E tem também o óleo Aroma Touch também, que ele é ótimo para estresse. Muito bom para estresse também. E eu tenho nesse kit o lavanda, né? E a gente sabe que quando a gente acalma as emoções e o estresse, a gente ajuda no equilíbrio da imunidade. Bom, qual que é a forma mais inteligente da gente comprar óleos que não estão no nosso kit? Eu não tenho DDR, não veio no meu kit, por exemplo. A forma mais inteligente é a gente comprar através do programa de recompensa de fidelidade, que é a LRP. E a gente pode fazer a partir de 50 pontos, né? Ou mais, né? No caso. E quando a gente faz com 50 pontos no mínimo, a gente já começa a acumular pontos para depois trocar por produto. Inclusive o frete, ele também, ele vira pontos, vira 5 pontos. E a cada 3 meses, depois que eu faço a minha primeira LRP, né? Eu tenho um aumento de 5%. 5% de quê? Né? Em cima da pontuação que eu compro, que eu adquiro, né? E ela vira ponto acumulado, certo? Então, a cada 3 meses, até 13 meses, né? Onde eu atinjo 30%, né? Do que eu comprar em produto, em pontos, viram pontos acumulados. Esse mês, né? A gente tem, a Doterra colocou pra gente o produto do mês, que a gente ganha grátis, né? Uma LRP que a gente fizer de no mínimo 125 pontos, a gente ganha o cérebro, né? Aí o cérebro já vem grátis. Outra coisa que é loucura, que eu acho loucura e que é extremamente bom, gente, é o Past Tense. Eu não gostava dele. Ele tem... o cheiro dele me incomodava bastante, mas eu vou te falar que tem determinadas dores de cabeça que só passam com ele. Né? Então, é um óleo que eu tenho na bolsa, né? Na minha bolsinha roxa, inclusive. Bom, e ele tá com 10% de desconto esse mês, né? De julho. E agora, né? A Doterra colocou essa semana, né? O Camomila Romana, que nas compras acima de 200 pontos, ou cadastros de 200 pontos, né? Eu ganho Camomila Romana, que é um óleo extremamente caro, rico, né? É um óleo do controle do estresse, né? Essa dupla aqui, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Ela é Sossega Leão. Eu surpreendi quando eu vi agora a Camomila Romana, eles colocaram a Camomila Romana, porque já era uma duplinha minha para difusor noturno, tá? Então, quer dizer, essa dupla aqui, gente, como é que eu vou falar? Será que eu falo que é um Rivotril? Não sei. Ela é uma dupla infalível para sono. Experimentem. Quem tem hoje já coloca, já começa a fazer higiene do sono, já vai lá e coloca no seu difusor, né? Bom, eu quero agradecer, né, e pedir desculpa pela demora, pelo ter extrapolado o tempo de vocês, porque por mim eu ficava bem mais tempo aqui falando com vocês. É um tema que eu gosto muito. Optem por um estilo de vida saudável e mais natural. Façam isso, gente. Tenham como primeiro apoio
né, a opção sempre mais natural, certo? É sempre a primeira opção. E procurem as pessoas ou a pessoa que cadastrou vocês, o consultor de bem-estar, para tirar dúvida, tá? E não faça nada no achismo, né? Procure eles. Incentive também sua família, seus amigos a fazerem, né? E foi um prazer compartilhar com vocês. Espero ter esclarecido algumas coisas. Se alguém quiser as receitinhas, depois eu passo para vocês. E agora a gente vai fazer o sorteio do... As perguntas eu vou estar respondendo... Acho que não vai dar tempo, né, de responder agora. Vai? Eu vou ver quem fez, eu vou printar as perguntas e as pessoas, vou anotar e vou respondendo no privado para vocês, tá bom? A gente vai fazer o sorteio agora do On Guard, do spray de limpeza de mãos. Gente, ele é perfeito, não fica gorduroso, ele é, fora que o cheiro é um negócio. Outra coisa que eu queria falar que eu faço muito é isso aqui, ó. Eu pego a minha máscara e pego o óleo de On Guard e faço isso aqui, ó. Você tirou? Não. Uma gota na máscara. Aí caiu duas, né? E aí, deixa evaporar um pouquinho e coloco. É uma delícia e, além de tudo, você fica muito mais protegido. Ah, é muito bom. Então, gente, usem e abusem do óleo de vocês, dos óleos de vocês. Deixa eu passar para... Deixa eu passar aqui para... Por quê que... Aqui o sorteador. Isso. Vocês colocaram número? Como que vocês colocaram? Não, a gente fez a listagem aqui, a gente coletou os nomes das pessoas. Eu e a Thaís. E numeraram? Numeramos. Do 1 ao? Do 1 até o 53. Do 1 ao 53? É. Então, vamos sortear. 29. 29 é Aline Vilas. Peraí, vocês viram o sorteio? Não viram, né? Não viram o nome, mas Não, isso que eu ia te falar, Rê. É, tá. Vê se você consegue compartilhar sua Consigo. tela. Isso. Consigo. Bom, mas eu já sorteei, viu, gente? Isso, ali. Desculpa. Foi o número 29. é Aline Vilas. Aline Vilas. Aline Vilas. Quem te convidou para a aula? Aline. Não quer presente. Aline não tá, não, gente? Parece que a Aline não está, né? Eu, pelo menos, não estou encontrando. Oi, tá aqui, A Tá? Aline tá aqui no chat. Tá. Falando. Agora já foi. Ah, tá. Aline, abre o áudio aí, Aline. Fui convidado pela Meirelle. A Meire? Ah, então tá. Então você entra em contato com a Meire, tá? Para você pegar o seu spray de limpeza para as mãos, tá, Aline? Parabéns, tá? Um beijo, menina. Eu vou tentar responder tudo, responder vocês. E eu vou mandando pela consultora de vocês as respostas, tá bom? Um beijo e boa noite. Vamos dormir. Vamos usar o nosso sono, vamos tentar encontrar nosso sono reparador hoje. Beijo.